Isso assim. E... Bom, legal, vamos lá. Bem-vindo todo mundo, então, nesse dia frio aí. A gente está hoje aqui com a arquiteta Jaque, e a gente estava já planejando essa live há bastante tempo, eu acho que faz umas 2 semanas já, né? Foi, acho que sim. E, bom, assim, pessoal, só para todo mundo entender por que, né, que a gente resolveu trazer ela aqui, o trabalho dela, quem der uma olhada aí no canal dela, no YouTube, no Insta dela, vai ver que o trabalho dela tem tudo a ver com o nosso aqui da imobiliária, com o meu trabalho também de consultor imobiliário. As duas coisas acabam se unindo, né? E eu achei muito bacana, assim, porque a gente nós temos aí um projeto de trazer lives aí na imobiliária, e ao mesmo tempo a gente quer trazer um conteúdo que seja relevante, que tenha alguma aplicação prática para todo mundo também, né? E com a Jaque a gente vai poder fazer isso tudo e ainda aliar isso aí com a questão do bem-estar, né? Que é uma coisa que está todo mundo hoje mais ainda precisando muito, né? Com toda essa coisa, essa negatividade aí que a gente está passando. Então, a gente achou bastante oportuno. Ela tem uma história muito, muito bacana para contar, muito interessante, muito inspiradora, né? E até vai ficar mais claro o porquê das coisas, né? O porquê desse trabalho dela. Enfim, não vou me prolongar muito mais aqui para a gente não tornar chato o negócio. E até porque a Jaque tem uma apresentação muito mais interessante aí. Tá? Então, tá contigo aí, Jaque. Pode assumir o comando. Também estou ansioso para ver essa tua apresentação, hein? Antes da gente começar, Lucas, eu quero primeiramente te agradecer, tá? Pelo convite, pela oportunidade, tá? Podendo Imagina. falar um pouquinho mais a respeito disso, sobre essa minha nova caminhada, né? Uma nova trajetória, assim, na verdade. E para a gente conseguir ter mais pessoas aqui presentes conosco para tirar proveito disso, vamos convidar o pessoal para encaminhar, quem está conosco no Instagram, encaminhar pelo Asa Delta, né, para mais pessoas, e façam o acesso diretamente no link de transmissão no YouTube. A gente vai... essa live vai ficar gravada, né? Mas quanto mais pessoas estiverem conosco, maiores vão ser as contribuições, e a gente vai conseguir ter um bom bate-papo, assim, né? Isso. Então, a parte, assim, que o Lucas nos trouxe, a questão do bem-estar, né? A saúde, o conforto, a nossa vida como um todo, né? A gente, como ser humano, a gente sempre precisou se adaptar aos nossos ambientes, né? E a gente é mestre em buscar nosso conforto e melhor bem-estar, porque isso traz junto a questão da saúde para nós, né? A gente costuma adoecer quando a gente não está muito bem adaptado ao nosso ambiente. Então, para dar início à minha apresentação, eu não sei, Lucas, tu consegue compartilhar ali para nós a tela? Ah, sim, claro. Eu tinha tirado aqui. Só um pouquinho. Tá, legal. Essa frase que eu trago nesse meu primeiro slide, que consta como respirar é a primeira coisa que fazemos ao nascer e a última quando morremos. Né? Isso é uma frase que, para mim, cada vez mais, cada dia que passa, está tendo maior significado, né? Porque um tempo atrás eu estava vivendo assim numa correria, numa coisa desenfreada, que muitas vezes eu esquecia ou não dava tempo para fazer esses movimentos tão simples, né? Que são o simples fato da gente respirar. Então, antes de a gente começar e dar continuidade, eu quero convidar o pessoal e convidar-te também, Lucas, a gente só fazer uma respirada funda, assim, e nos conectar no momento presente, né? Para a gente tentar
focar no aqui e no agora, que isso é uma coisa que muitas pessoas estão tendo dificuldade hoje, né? Eles pensam muito nas coisas que já passaram e tendenciam a ficar ansiosos pelas coisas que estão por vir, né? Então, a gente tem que respirar fundo e tentar se manter o maior tempo possível presente. A live caiu, tá tendo alguns problemas técnicos aqui, mas vamos lá. Eu acho que, Felipe, vamos transmitir só eu na live e daí, para não ter essa divergência ali contigo, tá, Lucas? É melhor, acho que isso aí só tá nos confundindo aí. A gente tá fazendo tudo com a melhor das intenções, mas às vezes a gente leva uns petelecos, né, da tecnologia. Tá, então, assim, por eu valorizar tanto, né, esses milhões de movimentos que a gente faz durante o dia, que é essa questão da respiração, né, eu comecei a enxergar a vida de uma outra maneira, né, e com isso eu meio que senti uma espécie de chamada, assim, né, para então voltar os meus olhos mais para essa questão do nosso entorno, né, do nosso ambiente. Daí, como linkar isso com a arquitetura, eu já vou explicar mais à frente, porque, que nem o Lucas disse antes, eu sou arquiteta, meu nome é Jaqueline Bittenbender, e sou mentora em harmonização de ambientes. Para quem não sabe o que vem a ser uma mentoria, a mentoria nada mais é que a dificuldade que tu tem, e é uma expertise minha, eu te auxilio através da minha experiência, né, e te ajudo com o que eu tenho, daí a gente faz uma espécie de troca, assim. Na mentoria, que é quase uma consultoria, cada pessoa entra com 50% de responsabilidade, né. Muitas vezes eu vou mostrar para o mentorado qual o caminho a ser seguido, mas o caminhar, né, e o enfrentamento vai ser a pessoa para com ela mesma. Então, a apresentação vai começar lá do início, né, quando tudo começou. Eu sou natural de 2 irmãos, meus pais são de origem germânica, até coloquei ali se spricht Deutsch, porque, sim, eu arranho um pouquinho o dialeto, né, sou de origem alemã, de ambos os lados, tanto como parte de pai, como por parte de mãe, e em 2007, foi quando eu comecei a ter essa aproximação com a arquitetura, né? Eu saí do ensino médio, não sabia o que eu ia estudar, comecei fazendo artes visuais, e eu não estava muito satisfeita com aquilo, e aí eu pensei, por que não, né? Se eu tiver que dedicar o meu tempo, se eu tiver que dedicar um recurso para isso, e se eu vou ter que estudar e me dedicar, eu não vou ficar só na parte artística, né? Por que eu não vou somar o que eu gosto também, que é a parte da matemática, né? Então, como é que eu vou linkar a parte racional, né, que é exata, que é a matemática e tudo mais, com a parte criativa, que eu tenho bastante facilidade, né? Daí eu me vi na questão da arquitetura, e em 2007, então, que isso teve início. E a cada semestre da faculdade que passava, o meu amor, a minha paixão e o meu tesão por arquitetura ia aumentando, né? E eu sempre digo para as pessoas mais próximas que se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria. Parece loucura isso, né? Porque a gente sempre brinca entre nós, colegas arquitetos, que a gente não faz uma faculdade de arquitetura e urbanismo, a gente faz uma faculdade de arquiloucura e porturismo, porque, de fato, é uma coisa que exige muito, né? Tanto da gente dentro da universidade quanto fora. E são quase 2 faculdades que a gente faz, né? Porque metade dela a gente está dentro, durante as aulas e tudo mais, e tem muito trabalho braçal fora, né? É um curso, assim, que exige muito da gente. E em 2016, deixa eu voltar aqui, 2016, então, que foi minha graduação, depois de 9 anos estudando e já fazendo estágio de arquitetura,
eu consegui me graduar, e em 2019, no ano passado, foi quando aconteceu o marco, assim, na minha vida, né? Foi um momento, assim, muito marcante, e para eu conseguir explicar isso de uma maneira mais fácil, eu preciso contar uma história. Então, eu vou pedir para que a gente tente se transportar para esse mesmo período que a gente está passando agora, inverno, né? Metade do ano, meses de junho, julho, do ano passado, tá? Imagina que uma jovem, assim como eu, mais ou menos nesse horário, inclusive no horário do almoço, estava indo se deslocar para um compromisso de um almoço, né? E aí, antes dela sair para esse compromisso, ela percebeu que ela já estava atrasada. Aí, antes de sair com o carro, ela deu uma olhada básica no celular, né, como a gente costuma fazer, e aí ela leu a seguinte mensagem, bem logo. Aí, depois de ler essa mensagem, ela simplesmente entrou no carro e saiu apressada, né? Foi no compromisso e estava completamente atordoada, assim, porque essa jovem, ela estava indo para esse compromisso, mas ao mesmo tempo ela já estava pensando nos compromissos que ela ia ter durante a tarde, no início da noite e no outro dia e na outra semana, ou seja, ela não estava no momento presente, ela estava levando a vida no piloto automático, assim. E aí, quando ela menos percebeu, essa jovem perdeu o controle do carro e ela despencou de um barranco de mais de 12 metros de altura, né? E quando isso aconteceu, ficou esse estado, o carro da jovem, né? A gente olhando o carro da maneira como ele ficou, a gente chega a se questionar, né? Será que houve sobreviventes? Será que a pessoa sobreviveu, né? Olhando o carro da maneira como ele ficou, e a condutora, inclusive, decepou uma árvore com o teto do carro, tá? Ali a gente consegue perceber que a entradinha que deu, né? Foi justamente porque pegou uma árvore, e vendo a situação que o carro ficou, a gente se pergunta, mas será que teve sobrevivente ou não teve sobrevivente? Né, Lucas? Estou olhando para essa cena, tu acredita que tenha tido sobrevivente ou não? O Lucas está na live. Não, eu estava... Pronto. Eu falei, mas acho que não deu... Sim, mas acho que não escutou, né? Não, mas realmente, assim, ó, tá muito feio, bem feio. A gente fica bem... Parece que não teve sobrevivente, né? Impressionante, assim, porque não, foi uma... com certeza. A gente fica bem chocado quando vê isso aí. Por incrível que pareça, essa situação toda que aconteceu com essa jovem, ela não morreu, tá? Milagrosamente, ela sobreviveu a esse acidente. E essa jovem que eu relatei nesses últimos minutos, simplesmente sou eu. Eu era a protagonista dessa situação toda que aconteceu. E diante de toda essa situação, na época, né, há um ano atrás, ao invés de agradecer por ter sobrevivido, eu ficava me questionando por que eu não tinha morrido, né? E isso me consumia de uma maneira que fazia eu não entender mais absolutamente nada. Eu simplesmente tive uma sorte de ter despencado de um morro de 12 metros de altura e não teve acontecido nada. A única lesão que eu tive foi um caquinho de vidro no dedo direito, assim, a única coisa que aconteceu. E também muita dor no peito por conta do impacto, né, do cinto de segurança. E aí, depois de tudo isso, eu meio que parei, assim, sabe? As coisas continuaram acontecendo na sua velocidade e eu simplesmente parei. E eu ficava só pensando, por que eu não morri? Por que eu não morri? E eu desejava estar morta, sabe? Isso que para mim impactou mais. Por que eu ter esse desejo de estar morta, né? Então,
uma amiga veio me visitar no escritório, e daí ela olhou para mim e disse assim, já que tu não tá bem, né? Daí eu disse, não, eu não tô bem, eu não tô nada bem, eu falei. Daí ela disse, mas o que tá acontecendo? Porque tu não tem mais a mesma energia que tu tinha, né? E daí eu expliquei para ela algumas situações, e no que eu ia explicando para ela, eu me dava conta de outras coisas, e aquilo foi muito importante para mim. E aí, no meio disso tudo, eu comecei a ir atrás de respostas, né? E aí eu comecei a estudar como que a parte da energia, né? Toda essa questão energética tem a ver com os nossos resultados. Porque quando a nossa frequência, quando a nossa vibração, ela está elevada, quando a gente está de bem com a vida, né, Lucas? Quando a gente está de alto astral, quando a gente acorda bem, a gente tem uma noite bem dormida, a gente consegue ter bons resultados, né? É incrível, né? Às vezes a gente fica 1 ou 2 dias só com o humor um pouco mais elevado, a gente já vê uma grande diferença, né? Imagina se a gente adotar isso como regra de vida, né? A gente já consegue ver as coisas de uma maneira diferente, né? Então, eu comecei a me policiar um pouquinho mais quanto a isso, né? E cuidar um pouquinho mais da maneira como eu vinha vibrando, como que estava a minha frequência, né? E aí eu fui, assim, ó, atrás de tudo que tu imagina. E quando eu comecei a estudar, o mais engraçado é que quando a gente começa a estudar um determinado assunto, outras coisas vão aparecendo, né? E aí eu pegava um pouco daqui, pegava um pouco dali, filtrava, via o que para mim ia ser bom. E aí aconteceu o fato de uma amiga minha também estar passando por um desafio assim. Ela dizia, Jaque, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu tô tão desanimada ultimamente. Aí eu peguei e falei para ela assim, ó, pega e faz isso, 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 e depois tu me diz como é que tu vai te sentir. E aí, um tempo depois, ela disse assim, Jaque, não é que funcionou. Nossa, eu coloquei em prática aquilo que tu me falou e agora eu consigo me sentir melhor, sabe? Eu não tô mais desanimada da maneira que eu estava antes. E aí, com isso tudo, eu pensei assim, eu vou ficar com isso só para mim ou eu vou ajudar mais pessoas? Aí eu meio que senti um chamado, assim, sabe? Eu pensei, não, eu não posso ficar com isso só para mim, eu preciso passar essa mensagem adiante. E foi então que eu peguei isso então como um propósito, né? Uma vocação, assim. E aí comecei a estudar mais a fundo e me preparar para isso. Aí foi quando eu me deparei com a questão do Nikola Tesla, né? Que diz assim, que se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. E é exatamente isso. Porque tudo que a gente vive, tudo que nos rodeia tem energia, tem frequência e tem vibração. Eu não sei, Lucas. Oi. A gente consegue ver quem é que está conosco aqui ao vivo no YouTube ou não tem como a gente ver? Porque olha, dá para ver sim, mas eu também sou um pouco novato em lives de YouTube, então deixa eu dar uma olhada aqui se eu consigo encontrar. Felipe, tu vai me dar uma mão aqui, porque eu estou transmitindo também no Instagram, e no Instagram tem só 2 pessoas. Eu não sei se as outras foram para o YouTube ou não, mas enfim, eu vou seguir aqui. Sim. Aí a parte da especialização, né, fez com que eu começasse a montar uma espécie de programa, assim, né? Eu consegui linkar essa parte dessa mentoria em harmonização de ambientes com essa questão do autoconhecimento, né? Porque é através dele que a gente consegue fazer a cura e uma transformação. E a harmonização de ambientes, essa terapia que a gente aplica nos espaços, ela atua de maneira racional, emocional e energética. E para que isso aconteça, eu aplico técnicas, né, que eu aprendi e eu estudei a respeito. E no meio disso tudo, né, do início do ano para agora, eu também desenvolvi um material que a gente vai estar disponibilizando nas próximas semanas. Tá só agora em finalização de aprovação, assim, porque ela vai estar disponível na Hotmart, né? São 9 segredos de uma casa saudável. Ali eu acabei unindo todos
todas as coisas que transformam os ambientes em locais mais saudáveis, né? Então, é uma espécie de manual que a pessoa pode estar adquirindo e colocando em prática, né? Para conseguir elevar mais a energia positiva nesses espaços. E, em consequência disso, também estou desenvolvendo o método E5, que vai ser uma espécie de treinamento, né, voltado para as pessoas aprenderem como fazer essa harmonização nos espaços, né? E aí, como a parte da arquitetura entra nisso tudo? A arquitetura, ela entra como uma maneira mais holística, assim, né? A gente vê a arquitetura como um todo, né? A gente não olha só para a arquitetura de interiores, a gente não olha só para a arquitetura civil, a gente não olha só para o paisagismo ou só para o conforto, a gente olha para a arquitetura como um todo, né? Porque essa parte holística, ela significa o todo, né? Tempo atrás eu não tinha essa compreensão do termo holístico, né? Eu achava que era coisa de magia, rituais, coisa nada. Eu tinha as ideias bem confusas quanto a isso. E aí, aos poucos, as coisas foram ficando mais claras. Meu Deus, a minha voz tá uma caca hoje, porque eu tô muito atacada na rinite. Não, mas tá legal. Tá legal essa impressão tua. É mais impressão tua. E aí, com isso tudo, Lucas, eu consegui compreender que a nossa casa e os espaços que a gente habita, que a gente convive, onde a gente trabalha, todo esse meio que nos rodeia, ele é considerado um ser vivo também, né? Porque assim como a gente faz essas trocas de ar, como a gente se hidrata, né? A gente precisa se higienizar, a nossa casa, ela também precisa passar por isso. Então, é uma espécie de ciclo, né? O tempo inteiro a gente está repetindo esse ciclo. E aí, então, 2020, né? Passado um ano depois daquela situação toda que eu passei, que fez eu ter essa segunda chance, né? Entender tudo melhor, bem dizer, que eu me foquei mais na questão de fazer essas mentorias mais especializadas, né? Então, hoje eu sou uma arquiteta com uma especialização. Durante 7 anos, a minha especialização era mais voltada para a arquitetura de interiores, né? Eu já trabalhava com móveis sob medida e tudo mais, mas hoje eu fui mais a fundo ainda. Então, eu recebo as dores desse meu cliente que necessita dessa mentoria e, em cima disso, a gente vai trabalhando. Para a gente entender melhor, Lucas, como que a parte dessa harmonização de ambientes funciona e como ela atua, a gente quis entender que a nossa casa, ela reflete todas as áreas da nossa vida, tá? E as áreas da nossa vida são, para início de conversa, né? Deixa eu só dar um colinho aqui, porque tem uma pidona querendo colo. A nossa primeira área, né, que afeta a nossa vida é a saúde. A gente sabe que quando a nossa saúde não vai bem, os nossos resultados não vão bem, a gente não tem disposição. Eu tô muito, muito brava a semana inteira já, irritada com essa minha situação da rinite. E a rinite, ela me ataca muito porque eu tenho uma questão ligada com a parte da umidade, tá? Porque assim, ó, Lucas, eu já fiz vários exames para ver do que eu sou alérgica, né? Porque é rinite alérgica. Já fiz vários exames, tudo que tu imagina, e não detectou nada. Então, eu consegui entender que é através da umidade, porque semana passada, na quarta-feira, tava um calor desgraçado, né? Eu tava de bermuda e regata, e na quinta-feira choveu e esfriou. Ou seja, eu sou pior que o galo do tempo, assim, sabe? Daí isso acaba atacando minha rinite. E aí eu percebo em mim mesma que quando eu não tô bem, quando a minha saúde não tá bem, os meus resultados também ficam um pouco atrapalhados, assim, né? Então, qual que é um dos primeiros setores mais importantes da nossa vida? É a saúde, né? Justamente por isso que eu coloquei ela no centro aqui das nossas atenções, né? E a nossa casa é o lugar onde a gente acorda e vai dormir. A gente sempre acorda e vai dormir numa casa ou então num ambiente, né? A gente não faz isso em outro espaço.
Aí as outras áreas que afetam a nossa vida e a nossa casa acaba refletindo para nós e acaba nos dizendo como que a gente está, é a parte do sucesso, né? Como é que está o nosso sucesso frente ao que a gente vem fazendo. Outra área é a parte das relações, né? Os relacionamentos. E o relacionamento, ele não fica voltado só na parte do cônjuge, né? E vai muito além. É o relacionamento com a família, o relacionamento com os amigos, com os colegas de trabalho. E a parte da criatividade também, ela é muito vista na nossa vida, né? E ela interfere também na nossa casa. Amigos e viagens, a parte do trabalho tem uma relação direta com a nossa casa, a sabedoria e a espiritualidade, a parte da família e a prosperidade. Quando a gente não está prosperando na vida da gente, é porque possivelmente a nossa casa está tendo alguns sintomas que estejam dificultando para que isso flua de uma maneira mais natural, assim, né? E a questão das mentorias focadas nos ambientes, Lucas, isso é um processo completamente individual, tá? E não existe não é uma receita de bolo, digamos assim, eu vou olhar agora com a Jaque, vou pedir para ela uma mentoria, desculpa, e ela vai me passar um manual, eu vou seguir esse manual, a minha vida vai estar resolvida. Uhul! Não, não é por aí. A gente sabe que quando a gente adoece, quando a casa adoece, não é do dia para a noite que ela adoece, e também não é do dia para a noite que ela vai se tornar sadia, né? É importante a pessoa ter esse conhecimento, que não existe varinha de condão, não tem mágica nenhuma. É um processo individual e isso leva tempo, né? Muitas vezes, só depois dos primeiros meses que a gente consegue, de fato, ver os resultados acontecendo. Então, para o pessoal entender melhor o que de fato eu faço, eu aplico as mentorias, né? E a mentoria tem a finalidade de diagnosticar o que está em desequilíbrio em cada ambiente. Então, eu primeiro aplico um questionário para o mentorado, eu analiso ele junto à planta da edificação, do espaço onde ele está tendo essas dificuldades, aí é feito um diagnóstico, tá? E esse diagnóstico, ele é discutido durante a mentoria. A mentoria é um encontro online que eu faço, e depois desse encontro é gerado um relatório, tá? E daí são aplicadas essas técnicas. E as técnicas são das mais variadas possíveis. Existem casos que a gente aplica uma única técnica, em outros casos a gente tem que aplicar 4 ou 5, né? Isso varia muito de acordo com cada perfil e necessidade. E a questão do investimento é a partir de R$380, né? E isso é um valor, assim, que a gente que pode ser discutido, pode ser negociado e vai, muitas vezes, variando de acordo com a metragem quadrada. Tudo bem por aí? Ótimo, super interessante. Tá. Seguindo, então, as técnicas aplicadas, tá? As técnicas que eu aprendi e coloco em prática nos ambientes e aplico nas mentorias, começa por várias. Não tem aquela questão de, aplica essa ou aquela. Muitas vezes é uma soma de todos eles. Eu sempre brinco que todas essas técnicas são uma espécie de ingrediente, né? Cada técnica é um ingrediente que, quando misturados, geram esse alimento que vai nutrir esse ambiente doentio, né? E vai trazer a cura e a transformação. As técnicas que seriam a cromoterapia, né? A aromaterapia, a radiestesia, a musicoterapia, biofilia, limpeza energética, feng shui e harmonização de ambientes. Se eu tiver que pontuar e descrever um pouquinho cada uma delas, a gente vai ficar conversando aqui até semana que vem, e eu adoraria fazer isso, mas a gente não pode se estender muito, porque senão depois o pessoal não vai conseguir assistir. Mas cada uma delas tem a sua particularidade, sua finalidade e o seu poder de transmutação e de cura para os espaços. E aí eu trago agora uma das frases
que eu intuí, que eu percebi, e eu vejo ela como muito verdadeira, assim, né? Porque a casa é para nós o que o corpo é para a alma, ou seja, a gente não é só matéria, a gente não é só carne e osso, a gente tem muitas coisas além disso, e a nossa casa é uma espécie de corpo para nós, né? É nela que a gente mora, é nela que a gente passa os nossos desafios, é nela que a gente aprende, é nela que a gente convive, é nela que a gente chora, que a gente ri, que a gente dorme, a gente acorda, e a gente tem que ter um olhar mais carinhoso para com ela, né? E a presença das terapias, ela tá não só no residencial, tá, Lucas? Porque a pessoa pode estar aplicando essa mentoria tanto na parte comercial também. Eu faço as contribuições para os colegas de trabalho, né? Os arquitetos também podem fazer essa mentoria, digamos assim, quero aprovar um projeto, mas não vou aprovar sem antes ver se ele está harmonioso, né? Se ele não vai me gerar problema depois. Então, por que não ver isso antes, quando está na parte da concepção, né? Então, antes de aprovar um projeto, antes de fato, idealizar ele, vamos olhar ele com esse outro olhar, né? E para o pessoal poder acompanhar o meu trabalho, perfil nas redes sociais, tem o Instagram, o YouTube tem o canal, aqui Jaque, e no Facebook também. No Instagram, inclusive, a gente tem eu tenho vários e-books gratuitos no link da bio, que se o pessoal tiver interesse já pode ir lá baixar. E em breve a gente vai ter o material também, que eu vou estar disponibilizando, o Lucas também vai poder passar para o pessoal, né? Que são os 9 segredos da casa saudável. E seria isso. Muito obrigada pela oportunidade, Lucas. E agora Imagina que é isso. Eu que te agradeço por estar aqui com a gente, porque é como eu tenho repetido sempre, esse conteúdo todo, essa matéria toda é super interessante e à medida que você foi falando ali, realmente a gente vai vendo cada um dos tópicos e dá vontade de ficar falando, de aprofundar, né, cada um, de falar, ir mais a fundo em cada uma das coisas. E também isso que tu falou no final, achei bem bacana também, acho que a gente acaba abrangendo mais gente do que eu mesmo imaginava, né, que os próprios arquitetos podem começar a incorporar isso no trabalho deles. A parte de harmonização de escritórios, de ambientes comerciais, de empresas, é muito legal também. Acho que esse é um ambiente que também, acho que circula, no fim das contas, muito mais energia, muito mais frequência e vibração do que em qualquer outro lugar, né? Então, é bem interessante. Inclusive, já tomei anotei aqui para quando for publicar depois, a gente dá um destaque nisso na própria descrição ali, porque o pessoal às vezes vê aí e não sabe que tem tanta coisa boa aí dentro da live, né? Sim. Mas é isso aí. Bom, eu queria falar para o pessoal aí que está nos acompanhando da imobiliária, os nossos seguidores aí da página, do Instagram e tudo. A gente vai no mês de julho e agosto, durante todo o mês de julho e todo o mês de agosto. Quem comprar um imóvel aqui com nós, a gente vai dar de presente, de bônus, uma consultoria da Jaque para um cômodo da casa, né? Uma peça da casa que a pessoa escolher. E claro, né? Se a pessoa quiser, a gente não vai... Mas eu tenho certeza que a grande maioria, acho que talvez até a totalidade das pessoas vão querer fazer isso aí, porque só tem a ganhar, né? Só tem a se beneficiar. E eu acho que é isso aí. Eu estava vendo aqui se tinha algum comentário, mas o YouTube, eu acho que o pessoal não acessa tão facilmente que nem no Instagram, que nem no Face, né? Então, eu vi que tinha gente assistindo ali, mas o pessoal não comentou muito, né? Sim. Tem a Júlia ali. O link, provavelmente, a gente vai poder estar disponibilizando depois, o pessoal vai poder estar assistindo exato. Eu vou baixar e vou colocar no meu canal do YouTube também. E eu só quero dar um adendo, assim, à questão que tu trouxe sobre os escritórios, né? A parte
onde a gente tem mais pessoas diferentes no mesmo espaço, né? Como que a energia de cada pessoa interfere nesse ambiente. Porque quem nunca, né, Lucas, entrou num lugar e pensou, nossa, por que eu tô me sentindo tão mal, né? Bah, com certeza. Ou então o oposto disso, né? Entrou num lugar e se sentiu energizado, revigorado, assim, né? Parece que é uma coisa que veio e agregou, né? Então, como que a gente entende, como que a gente explica isso, essas sensações, né? Porque a energia a gente não enxerga, a gente não consegue palpar, que nem, digamos, aqui eu tenho uma cuia, aqui tem uma bomba, isso aqui é matéria, isso aqui eu sinto, né? Isso aqui eu pego e tal. Só que como é que eu faço isso com a questão energética, né? Como é que isso vai repercutir? Então, isso é através da sensação, né? É através dos nossos 5 sentidos que a gente consegue perceber isso. Daí a gente reage quanto a esses estímulos e tem comportamentos diante disso, né? Então, quando a pessoa desconfia que possa estar carecendo dessa ajuda, desse auxílio que eu posso estar trazendo através da mentoria, tem muitos sintomas que muitas vezes o próprio ambiente ele traz, ou então a pessoa, quando a pessoa está muito fadigada, quando a pessoa sente muita preguiça, não tem disposição, tem mal-estar com frequência, né? Ou então quando na casa ou no ambiente as coisas costumam quebrar com facilidade, né? Poxa, toda semana agora tem que estar comprando um grampeador novo, por exemplo, ou agora eu recém comprei um jogo de copos novos, 2 já foram para o saco, né? 2 já quebraram. O que está acontecendo, né? Às vezes a pessoa não consegue compreender isso, mas isso são sintomas que o ambiente traz como um pedido de socorro, assim, né? Digamos, olha para mim, né? Eu não estou muito legal. Então, esse é o propósito, né? A gente justamente trabalhar a questão energética dos espaços e levando sempre em consideração o lado racional, o lado emocional e o energético, né? Isso é uma coisa conjunta, a gente não tem como trabalhar as coisas separadas, não tem como trazer uma fórmula mágica, né? É através de investigação, é através de tentativas, né? Aplicando as técnicas e analisando como cada uma delas vai estar reagindo e como a pessoa vai estar se sentindo também, né? Porque muitas vezes, Lucas, é só a gente inserir um tapete, uma cortina, mudar a iluminação, colocar um cheiro, sabe? Isso já vai transformar o espaço. E quando a pessoa não tem ciência disso, ela sofre com isso, né? Às vezes eu acho que a pessoa, de tanto já está acostumada com aquele ambiente que ela está todo dia, uma rotina tão grande, que ela nem se dá conta, e às vezes até pode estar achando que o ambiente dela está legal, que nem até eu vou te confessar, é o meu caso, acho que vou acabar fazendo uma consultoria contigo aí também agora, porque a gente aqui a gente trabalha entre poucas pessoas, são 3, 4, né, no máximo 4 pessoas, e todo mundo se preocupa com isso, sabe, um pouco com esse bem-estar coletivo, mas mesmo assim, às vezes, tem uma pessoa de fora, uma pessoa que nem tu, ainda especializada, e na hora, ou até mesmo pessoal que vem aqui para ser atendido, quando vê, tá entrando e não tá tendo as mesmas sensações que nós, que estamos aqui dentro, né? Então, essa perspectiva de fora, para dar essa melhorada, é importantíssima, né? E, principalmente profissional. E a gente se adapta muito fácil, né, Lucas? E a gente vai se familiarizando com os cheiros, a gente vai se familiarizando com as coisas e vai entrando no piloto automático, né? Nem sente nada mais. E o cenário atual tá fazendo a gente despertar um pouquinho, parar, sabe? Olhar isso agora com outros olhos, né? Poxa, faz
tantos dias que eu não estou dormindo bem, mas por que eu não estou dormindo bem, sabe? O que está incomodando o meu sono? Eu estou agora com essa dorzinha aqui, mas por que eu estou com essa dor, né? O que está me causando isso? Ou qualquer outra questão, assim, mais particular de cada um, a gente tem que começar a ver isso com outros olhos, né? E trazer curas e transformar esses espaços. Porque, muitas vezes, os nossos resultados, eles não estão e não dependem só da gente, né? A parte que nos envolve, o meio onde a gente vive, interfere muito. E eu não sei particularmente contigo, mas eu sou assim, eu tenho paixão por dias ensolarados, eu adoro a estação do ano primavera, porque ela exala todo o perfume da natureza, né? A gente tem a questão da temperatura, ela fica mais confortável, no meu ponto de vista, né? E como a gente costuma se sentir quando os dias estão cinzentos, quando a gente tem uma semana frio sem sol, né? Como que a gente costuma se sentir quando isso acontece? A gente acaba ficando mais cabisbaixo, a gente não tem o mesmo rendimento, a mesma energia, né? E quando o sol, de fato, volta a brilhar, quando o céu azul começa a se fazer presente de novo, a nossa energia, ela muda, né? Então, um ambiente que é completamente monocromático, um espaço que é totalmente branco. Tenta agora imaginar, até o pessoal que também está conosco, tentem imaginar, fechem os olhos por um tempinho, assim, e tentem imaginar e se sentir dentro de um espaço completamente branco, tá, Lucas? Imagina sentado numa cadeira branca, numa mesa branca, com um piso branco, com as paredes brancas, com o teto branco, as esquadrias brancas, a iluminação branca, tudo branco, 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 muito branco. Tu ficando em contato com isso por muito tempo, isso vai te causar uma irritabilidade tremenda. Por quê? Porque tu não vai ter estímulos, né? Tu vai estar no meio desse branco o tempo inteiro e o teu cérebro ele vai querer outras coisas, ele vai precisar de outras coisas, né? Então, o ambiente onde a gente convive com as pessoas, o ambiente que a gente vive é da mesma maneira. Por que não pintar uma parede de outra cor, né? Por que agora ela é azul e por que amanhã depois ela não pode ser amarela, por exemplo? Né? A decoração que eu tenho hoje, que ela é de tal cor, por que amanhã depois eu não posso trocar por outra? Né? E a mesma coisa com os objetos. Agora está aqui, mas ele não precisa ficar a vida inteira aqui. Ele precisa se movimentar, ele precisa fluir, né? Ele precisa não precisa se ancorar num lugar só. Então, é justamente esse movimento, né, de fazer com que os ambientes contribuam para todas as áreas da nossa vida, né? Sim, é curioso, enquanto tu estava falando isso, eu já estava me identificando aqui, porque eu não sei, eu começo a ficar angustiado quando as coisas estão muito na mesmice, assim, e aí, acho que foi no início da semana ainda, eu estava olhando para minha sala que eu pensando, eu preciso mudar isso aqui de lugar. Eu já estava pensando em virar minha mesa aqui, botar uma plantinha na ponta ali, alguma coisa assim, porque eu estava começando, é que nem tu falou, já começando a ficar meio irritado, meio carregado, assim, só de ver as coisas fixas no mesmo lugar, né? E olha que nem essa sala aqui eu nem faz muito tempo que eu montei aqui agora. Mas realmente a gente precisa dessa fluidez, né? Eu acho que de repente não precisa nem trocar a mesa de lugar, mas só de colocar alguns objetos e que nem tu falou, né? Algumas coisas assim, trocar de lugar já ajuda bastante também, né? Mudar o cenário um pouco, mudar a paisagem. Mas também, claro que não é só isso, né? Porque senão, daqui a pouco as pessoas vão achar que é só mudar um pouquinho o visual ali que está resolvido, mas também não é isso, né? Eu acho que é muita coisa envolvida. É uma questão bem mais profunda. Né? É um processo, né? Não é receita de bolo. Sim. A pessoa que está acompanhando isso, que nos ouviu até agora e está imaginando, eu vou fazer sozinho,
já que disse que só precisa mudar uma coisa de lugar e do outro, só vou precisar colocar um cheirinho aqui, nananã. Tenta, né? Testa. Meu mentor sempre dizia isso para mim, né? Quando eu trazia uma situação para ele, ele sempre me dizia assim, Jaque, mas o que tu tem entre o teu cabelo e a tua sobrancelha mesmo? Aí eu olhei para ele, a testa? Ele disse, então testa. Né? Não quer ajuda? Faça sozinho, né? Só que sozinho é mais complicado. Sozinho acaba sendo difícil, né? Então, por que não ter uma arquiteta, um profissional aliado aqui, né? Muitas vezes a pessoa vê o arquiteto como um investimento ou vê como uma necessidade, assim, né? Mas eu sempre digo que o arquiteto, ele é um profissional que entra como uma parceria, ele é um verdadeiro parceiro, assim, né? E ele não pode ser lembrado e buscado só quando o circo está pegando fogo, né? Tu tem que procurar o profissional lá no início, quando tu vai construir, antes de tu escolher o teu terreno, dizer, esse terreno que eu vou comprar, porque antes de assinar os papéis, tomar a decisão, tu não questiona um arquiteto, né? O arquiteto, ele não é uma despesa, o arquiteto, ele não é uma coisa fútil, o arquiteto, ele tem uma visão diferente de um todo, né? E creio antes da questão da arquitetura holística, né? A gente trabalha a questão do holismo, a gente trabalha com o todo. E muitas vezes tu vai lá, tu compra um terreno que não tem uma orientação solar favorável, daí por ali tu já começa tendo coisas negativas para ti, né? Tu não vai ter uma boa insolação, tu não vai ter uma boa ventilação. Inclusive, no canal do YouTube, aquela vez me chamou a atenção que tu assistiu aquele vídeo que eu fiz para a pessoa não alugar nem comprar nada assim antes de assistir o vídeo, né? Que eu explico aqui como é que eu trabalhei a questão toda do apartamento e tal. Apliquei uma energética em cima, setorizei tudo direitinho. E eu posso dizer hoje, com todas as letras, né? Que o meu ambiente, ele favorece os meus resultados. Só que eu não posso ser ingênua e eu não posso ser inconsequente a ponto de pensar que me mudei. Ontem fecharam 2 meses que eu tô aqui em Novo Hamburgo, tá? E aí eu começar a pensar, meu Deus, por que eu ainda não tô rica? Por que eu ainda não tô casada? Por que eu ainda não tô com a vida resolvida? Não, né? A gente é um elemento da natureza. Nós, como seres humanos, fazemos parte da natureza. E para a gente entender como que as coisas funcionam, a gente tem que começar a olhar para a natureza, né? Uma espiga de milho, ela não nasce espiga de milho. A espiga de milho, primeiro, era um grãozinho de milho, né? E ela foi plantada, daí ela germinou, daí ela virou um pezinho, daí ela virou sabugo, daí criou milho, né? Muitas vezes as pessoas acham que, plantei ali, amanhã eu já vou poder colher. Então, é questão de processo, né? E é tudo muito cíclico, assim. Então, as coisas, elas precisam ser aplicadas e cabe ao mentorado e cabe à pessoa, né? A parte particular, assim, de cada processo, entender que tudo leva tempo, que tudo tem o seu processo. Então, isso é uma coisa que também é muito importante, né? E hoje em dia, as pessoas, elas estão tão imediatistas, elas estão num nível de urgência e num caráter de carência inata, assim, né? Digamos assim, eu vou contratar o Lucas para ele me ajudar a pegar, a ver um apartamento, e aí quando tu para pensar, tu para assim, daí o cliente grudou em ti que nem um carrapato, assim, né? Para tudo ele tá te pedindo as coisas, para tudo ele tá te solicitando. E daí, se tu responde uma mensagem do tipo, em seguida eu te retorno, e se deu os 15 minutos a pessoa não te deu retorno, daí o mundo já acabou, daí o fulano não dá atenção, porque as pessoas precisam parar para pensar um pouquinho, né? Porque as coisas, a tecnologia está trazendo esse imediatismo para nós, mas o ser humano é da natureza, né? Isso é uma coisa que a gente precisa respeitar. Então, respeitar todos esses processos, isso é a peça-chave, assim, né?
É exatamente isso aí. Também outra coisa agora que eu me identifiquei muito, porque a gente aqui, no que a gente trabalha, que é a venda de imóveis, a gente, na verdade, a gente está vendendo, na grande maioria dos casos, a gente está vendendo lar para uma pessoa, um novo lar para as pessoas. E isso aí, olha, tem negócios que demoram 2 anos para se concretizar. Tem negócio que demora 1 ano, 2 anos. Tem muito negócio que acontece realmente rápido, né? Mas é a minoria. Mas mesmo assim, a gente vê o pessoal, assim, eles vêm, principalmente o pessoal que está vindo morar em Dois Irmãos são pessoas que de cidades grandes que estão procurando tranquilidade e tal, mas eles já vêm com isso juntos, sabe? Porque é o ritmo que já está incorporado nas pessoas que moram lá em Porto Alegre, por exemplo, ou até mesmo no Novo Hamburgo aí, é uma coisa muito mais acelerada. O pessoal vem para cá buscar um ritmo diferente, mas eles já vêm acelerado, querem tudo, sabe? E mesmo sabendo que eles não vão fazer a compra logo, sabe? Mas eles querem tudo rápido. Se não responder em 2 minutos, ou que 2 minutos? 30 segundos, se não responder, se não passou todas as opções de imóveis que existem em Dois Irmãos, pô, tem gente que fica bravo até, né? Até bravo fica. Mas assim, a gente não se abala mais, porque também a gente já está há quase 10 anos aí no mercado, então a gente sabe, a gente vai colocando a pessoa nesse ritmo mais natural. Olha, a gente tem essas opções, a gente está procurando uma casa para essa pessoa, então não tem como ser uma coisa rápida. Às vezes, são, como eu falei, poucas vezes, mas acontece, a pessoa viu ali um imóvel e já sabe que é, mas aí é uma coisa de, sei lá, a gente nem sabe explicar direito, a pessoa vê, às vezes tá já um tempão aí com a ideia de comprar, não tá nem procurando muito, aí vê um imóvel ali e compra, mas isso é a minoria, né? A pessoa que realmente quer comprar, ela é um processo demorado, realmente, como a gente falou, é uma coisa natural, que tem que acontecer ao natural, né? E, afinal de contas, é o lar que a pessoa, muitas vezes, a maior parte das vezes também, vai passar quase que uma vida toda, ou uma vida toda, né? Muitas vezes. E Mas é ainda bem... mais agora, né, Lucas, o período que a gente está passando com essa é. delicada, né? É uma situação muito delicada. E tem muitas pessoas passando por um desafio muito grande de ficar em casa, de ficar nesse isolamento, porque não se sente confortável em casa. Exatamente. Porque vivia numa espécie de piloto automático, né? E a casa não fazia parte da vida da pessoa. E a situação atual fez com que não tivesse outras escolhas. É a tua casa ou é a tua casa. Tu não tem para onde precisa ficar aqui, né? Isso tudo que está acontecendo tem um propósito gigantesco. E é uma das lições mais fortes de tudo isso é a questão da empatia, né, Lucas? Porque essa questão do egoísmo, né, da individualidade, até quando? Até quando a gente vai ficar nessa questão de eu? Porque eu tô ficando em casa, porque eu tô comprando as coisas, não sei o quê, porque eu. E quando o nós vai chegar? Né? Quando que o nós vai fazer parte? Porque eu, como arquiteta, eu não faço isso e aquilo. Porque eu, como não sei o quê, sair um pouquinho dessa individualidade, né? Começar a olhar o todo, começar a ver o profissional que trabalha na mesma área de atuação que tu, enxergar ele como um aliado, não como um concorrente, enxergar ele como um parceiro, né? Porque, assim, se faltar para mim, pode estar sobrando para ele, entende? Então, por que não buscar essas trocas, né? É verdade. Favorecer e fortalecer isso cada vez mais. E a gente não é dono da verdade, a gente não sabe tudo. Eu tenho a humildade, assim, gigantesca de dizer que eu vou ajudar no que caber a mim ajudar, só que muitas vezes as pessoas não têm esse entendimento, né, do que é meu, o que é teu,
E quando eu falo sobre isso, o que é meu, o que é teu, é com a questão da responsabilidade para com o todo, né? Porque eu não posso responsabilizar o outro pelas consequências das minhas escolhas. E tem pessoas que fazem isso, né? Porque agora a minha vida não vai para frente porque foi o Luca que me empurrou esse apartamento. Exatamente. Quem é que foi que escolheu? Quem é que assinou o contrato, sabe? Foi o Lucas ou foi tu? Né? A questão de jogar para o outro, né? A responsabilidade é nossa para tudo que a gente faz. E para começar, quando o dia começa, né? A gente tem a decisão de ter um bom dia ou um mau dia. E os desafios que aparecem para nós, ou a gente se torna água e consegue ter fluidez suficiente para contornar os nossos obstáculos, ou a gente se congela, se comporta que nem um bloco de gelo, simplesmente não, é aqui que eu tô, é aqui que eu vou ficar, e não tem outra situação, não tem outro jeito, e acabou. Então, mas aí a pessoa começa a ficar doente também, né? Isso aí, não tem como fugir disso. São escolhas. E os ambientes, eles interferem, diretamente nos nossos resultados. Cada vez mais as pessoas estão se dando conta disso e eu estou ficando cada vez mais contente e realizada com a decisão que eu tomei, né, de ajudar as pessoas com isso. Porque é um trabalho, assim, que não tem dinheiro que pague, sabe? Aquela gratidão que o cliente traz para ti. Digamos assim, nossa, já eu coloquei tal coisa em prática e, tipo, hoje a minha vida tá diferente. É um único hábito que mudou a tua vida. Às vezes. Né? Exato. Eu te entendo. Tô te escutando aqui meio quieto falar, mas eu tô conectando com praticamente tudo que tu está falando aí. É bem isso aí. A gente na verdade, um comprometimento com si mesmo, né? Que eu aqui na imobiliária, desde que eu iniciei, na verdade, lá atrás, eu botei num papel, peguei uma folha de ofício aqui mesmo e tracei algumas linhas gerais que iam ser meus guias dali para frente, né? Que era mais ou menos a minha visão, sei lá, cada um chama do seu jeito. Mas eu achei importante ter aquilo porque todo mundo deveria ter, né? Porque daí, a partir daquilo ali, tu tem um comprometimento contigo mesmo no meio do caminho, quando surgem dúvidas. A gente já tem certas decisões pré-definidas, porque tu tem aquilo claro que aquilo ali é o teu... é realmente quem tu é, né? Então, tu não pode te trair a ti mesmo. Enfim, é uma longa discussão. Mas é bem isso, a gente se comprometer com si mesmo, te traz uma realização e acaba refletindo nas outras pessoas. E isso te traz uma gratidão imensa, né? E isso também, aqui no nosso trabalho, a gente sente a mesma coisa. Eu digo a gente porque eu tenho a Gisele aqui, que é minha parceira de trabalho, e nós dois temos isso muito bem definido. Então, a gente tem um propósito, assim, uma regra de não se engajar em nenhum tipo de negócio que a gente saiba que não vai ser bom para todo mundo que está envolvido, sabe? Mesmo que a gente possa ver que a gente vai ganhar muito dinheiro, vai se beneficiar, mas outras pessoas vão ser prejudicadas, ou a gente sabe que vai ter, sei lá, no futuro ali pode ter alguma coisa que vai gerar uma insatisfação. Enfim, a gente procura não se engajar nesse tipo de negócio, e até hoje tem dado muito certo. A gente está sempre, cada negócio que fecha, muito feliz, muito satisfeito. Mas, claro, sempre tem no meio do caminho essas pessoas aí que tu falou também, que é aqueles incuráveis que, tipo, a culpa sempre é de todo mundo, e aí a gente, como eu aqui, a Gisele, como a gente está trabalhando sempre de mediador, fica mais fácil botar a culpa em alguém, sabe? Então, é por aí que a gente vai, mas o importante é realmente a gente nós termos claro para a gente quem a gente é, qual é o nosso propósito, né? E não se abalar, não deixar se abalar na medida do possível aí. Exatamente. Bom, a gente já está a 1 hora, agora fechou 1 hora aqui, então foi tudo muito bom, apesar das falhazinhas técnicas no início ali, mas acho que, pô, pessoal, a live vai ficar gravada, o pessoal vai poder ver a toda hora aí, a gente vai botar no Face lá depois também. Sim. E também já deixo o convite para ti, para a gente repetir a dose aí, né? A gente fazer de novo, quem sabe marcar já depois lá para o mês que vem. Eu não sei, depois a gente conversa aí, mas fica o convite para a gente fazer mais uma live aí.
Eu tenho certeza que tem muita coisa para falar. E na próxima a gente pode fazer melhor ainda, né? A gente pode, não sei, de repente a gente faz direto lá no Facebook, lá que o pessoal, de repente, pode participar mais, né? Sim. Então, a ideia é ir melhorando sempre, né? E eu acredito que no nosso próximo encontro a gente já vai poder contar com o teu depoimento, porque eu faço questão agora de fazer uma mentoria para vocês, para a gente firmar essa parceria, tá? Como cortesia, tá? E daí depois vocês trazem os resultados. Isso são sementes do bem que a gente muitas vezes tem que plantar, né? Que num futuro próximo vão estar gerando bons frutos. A gente nunca faz nada sozinho, né, Lucas? Então, eu acho que esse é o caminho. E a gente está muito bem. A gente tem que, a partir do momento que a gente consegue ter essa ciência, né, de tentar ser sempre a nossa melhor versão, ajudar as pessoas no que cabe a nós, né? A gente sabe que todos nós somos seres com limitações, então a minha limitação pode não ser a tua, e com isso a gente consegue fazer as nossas trocas e ir adiante, né? Então, acho que esse é o propósito, e muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, adorei conversar contigo, adorei fazer essa apresentação, e para o pessoal que quiser saber mais a respeito, eu estou com as redes sociais em aberto, tem meu contato, o pessoal que quiser falar comigo, vou estar de braços abertos, cheia de energia para abraçar as situações todas possíveis e cabíveis, para a gente mudar esse cenário, para todo mundo conseguir ter uma vida com muito mais fluidez energética e bons resultados. Show de bola. Fiquei feliz agora com esse presente aí. Tô ansioso para a gente fazer isso aí. E daí já me comprometo também, a gente vai... vamos registrar tudo, tá? Vamos filmar aí enquanto estiver sendo feito. Com certeza. Fazer o pessoal acompanhar tudo desde o início aí até o resultado final. E também, para fechar, então... eu já falei, eu ia falar, mas eu já falei, mas vou repetir aqui a questão do presente que a gente vai dar. A Felipe Alfredo Imobiliária vai presentear todos os clientes que fizerem investimento no seu novo lar em julho e agosto, durante todo o período desses 2 meses aí, julho e agosto. A gente vai dar de presente a consultoria da Jaque. E é isso aí, tá? E também para quem quiser já fazer agora, quem já gostou do que viu aí, a gente vai deixar o contato no YouTube lá, direto para a Jaque, né? E no Face, enfim, vamos mandar um e-mail aí pro pessoal, todo mundo vai poder fazer contato direto com ela aí, tá bom? Então é isso aí, Jaque. Acho que cumprimos a missão aqui e até a próxima. Fico com o compromisso de fazer uma próxima live, então. Até a próxima. E a gente vai se falando aí. Um ótimo dia, um ótimo finalzinho de semana aí para ti. Para nós. Obrigada. Tá bom. Valeu. Um abração aí. Tchau, tchau.